Olá, você está no Livro de Sergipe, um programa patrocinado pela editora Infográficos, que entrevista escritores, autores, pessoas que estão fazendo a diferença. E nós sempre trazemos novidades, porque quando eu vejo o que está acontecendo em Sergipe, eu fico até muito emocionado, sobretudo como hoje nós vamos entrevistar um jovem, não é criança, mas um jovem, que já lançou há 2 ou 3 anos passados um livro, né, que é esse aqui, A Guerra das Forças, e agora está no prelo esse aqui, A Casa da Vovó, o Lugar da Felicidade. É um jovem que eu vou começar a conversar com ele. Ítalo, seja bem-vindo. Obrigada. Você, cada vez que a gente conversa, eu me surpreendo com o seu talento, com a sua boa vontade em produzir literatura, com o esforço da sua mãe, estar sempre ao seu lado ali, frequentando as academias, que é o ambiente próprio para quem quer. Não é que você vai aprender, ninguém aprende nada na academia, mas você escuta exemplos e esses exemplos se tornam, no fim, em aprendizado. Então, eu queria lhe fazer assim, como eu já mostrei aqui, queria que você me falasse um pouquinho sobre seus livros, né? E como foi que você chegou a essa vontade? Isso era um sonho seu, ou da sua família, para produzir literatura? Ou isso você se espelha em alguém? Queria que você dissesse primeiro isso. Então, esse primeiro livro, A Guerra das Forças, ele surgiu de uma viagem que eu fiz a São Paulo. E nessa viagem, mesmo antes de sair de casa, eu já estava na ideia de fazer um livro. Uma inspiração que eu sempre digo que é inspiração divina. Porque não sei de onde veio, mas eu quis fazer esse livro e durante a viagem eu não tive muito tempo, né, pelo corre-corre, mas ao voltar em casa, em 3 noites esse livro estava pronto. E o segundo livro, né, A Casa da Vovó, eu estava escrevendo um livro com o tema de moradores de rua, o qual eu pensava em publicar antes desse, propriamente dizendo. Só que acabou que a gente passou por uma situação difícil, onde há 7 meses, mais ou menos, minha avó de 81 anos acabou vindo a falecer. E por isso eu interrompi o livro sobre moradores de rua e dei início ao projeto desse livro em homenagem à minha avó. Ah, que legal. Você está vendo? O escritor tem essa sensibilidade de eleger prioridades. Ele começou escrevendo um livro bem característico da juventude, olha, A Guerra das Forças, né? Que é uma luta, uma coisa assim, né? Do herói e bandido, no caso aqui ele chama o herói riquinho, né? Eu não sei se esse riquinho é de rico, né? E quer dizer que deve ter um herói pobrinho, então O vilão. o vilão é o herói pobrinho. Então, é, eu acho interessante essas ideias. E como está aqui, é bem juvenil mesmo. Mas olha o interessante, depois ele já se volta para os problemas sociais. Porque, assim, quando a gente escreve, a gente quer abordar coisas que incomodam a gente, né? E aí você começa a escrever sobre pessoal em situação de rua, né? Mas interrompe por conta da partida lamentável da sua avó.
Olha que dignidade. É bacana, viu? Bacana. Você prova ser um bom escritor. Você Obrigado. prova que tem ideias, ideias que predominam sobre até adversidades, porque você poderia tranquilamente concluir o livro do pessoal de rua e deixar da sua avó para depois. Mas, pelo que visto, você tem um sentimento muito bom pela sua avó e fez logo esse aqui. Parabéns. Obrigado. E eu queria que você pensasse, né, que é muito bom a gente ser homenageado depois, mas pensasse a partir de agora em fazer essa homenagem também aos vivos, tá? Mas me fale então um pouco sobre o primeiro livro. Vamos ver. Você disse que viajou e na viagem você teve uma ideia e a ideia você fez um livro em 3 dias. O que lhe inspirou? Quer dizer, você teve a ideia, mas o que foi que inspirou? Então, os temas que eu gosto de escrever sobre, né, são aqueles temas que acabam não sendo tão falados na sociedade, mas que a maioria se passaram pela minha vida ou pela vida de pessoas próximas a mim. Então, nesse primeiro livro, eu trato como temas como o bullying, a desigualdade social e o atual esporte que eu pratico, que é o karatê. É um mundo de heróis e vilões, onde todo ano ocorre uma guerra entre as forças do mal e do bem. E esse livro se passa na preparação dos heróis e dos vilões para a centésima Guerra das Forças, que é o tema principal do livro, onde o símbolo da paz surge no céu e essa guerra é interrompida e a cidade, que antigamente era dominada por crime, angústia, se torna uma cidade pacífica. Legal, né? Bacana. Bom, aí você, que hora que você reserva para escrever? Porque eu sei que você é um menino cheio de atividades, né? Você faz karatê, você estuda, né? Estuda. E tem uma outra coisa que você faz, Futsal. futsal. Isso. Quer dizer, você faz 3 coisas, né? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu fiz essa pergunta para um menino que passou no vestibular para medicina com 14 anos, e já hoje é médico. E ele me deu uma lição. Achei tão bacana. Ele tirou do bolso um papel e disse: "Está aqui, Pascal, o meu dia de hoje." É porque eu vejo que você fazer tudo isso e ainda ter uma vida e ainda ter tempo para escrever é muito bacana. Mas isso é bacana, mas é normal. Para você, eu sei que é normal. Você não está fazendo nada mais do que aquilo. Ah, se eu não fizer isso, eu vou descansar, eu vou brincar, eu vou. Não, você pode brincar e pode fazer. É assim que a gente pensa. Mas eu queria que você me dissesse, na sua vida, como é que você faz isso. Então, eu faço algumas coisas durante a minha manhã e a minha tarde, né? De manhã eu tenho a minha escola, e aí eu tenho o futsal, o karatê e ainda um curso de inglês que eu faço pela tarde. Então, o tempo que me sobra, né, além das minhas brincadeiras, atividades assim, que é o meu lazer, o tempo que me sobra é à noite. E eu sempre gostei de escrever à noite porque é quando eu já vivi todo o meu dia, não tinha nada mais que pudesse me inspirar que já tivesse passado pelo meu dia. Então, por isso que eu sempre falo que não foi feito em 3 dias, e sim em 3 noites. As noites é o meu momento de trabalho, que eu digo assim. Eu queria fazer uma metáfora, né? Bem interessante. Eu tenho a impressão que essas suas atividades, por exemplo, você acrescentou uma, né? Que tinha o karatê, o futsal e agora tem o inglês. Eu acho que todas essas três atividades, para você, pelo que eu estou sentindo, não são trabalhos, são brinquedos. Porque é muito bom que nós encaremos nosso trabalho como brinquedo. Porque diz a filosofia
dos pensadores mais inteligentes, do que trabalhar. Quem encara o trabalho como brinquedo é uma pessoa feliz, né? Estou dizendo isso porque eu sou do tempo que a gente saía para o trabalho dizendo que ia para a luta. Onde tu vai? Vou para a luta. Onde tu vai? O inferno. É um inferno ali o trabalho. Só vou porque sou obrigado. Tenho que comprar comida para casa e tal. Então eu estou dizendo tudo isso. Quem tem que falar aqui é você, não sou eu. Mas para dizer que você, na verdade, lazer você já faz nas 3 ações. Encare-as a partir de agora como lazer. E aí você vai fazer muito melhor. Então, Ítalo, você pretende continuar escrevendo, produzindo, mesmo que você vá ser um médico, ou um engenheiro, ou um advogado, você vai continuar escrevendo? Com certeza. É tanto que eu acho que tanto essa questão do lazer, como trabalho ou estudo, não são algo que influencia na sua escrita se a escrita for realmente uma coisa que você gosta de fazer. Você já definiu, assim, qual é a carreira que você vai seguir? Então, eu sempre me identifiquei, né, meu sonho é ser juiz. Porém, a carreira de escritor é algo que eu quero conseguir conciliar com uma futura profissão que eu venha a ter. Porque eu acho que as duas coisas podem não só seguirem juntas, como se completarem uma a outra. Então você quer ser juiz. Você naturalmente vai fazer direito, né, ciências jurídicas e tal, vai fazer um concurso e vai ser um juiz. Tudo bem. Eu acho que aí você, agora, como diz na gíria, eu sou desse meio, né? Eu não sou juiz, mas sou casado com uma juíza, né? E devo dizer que você está querendo uma coisa muito importante. Parabéns pela escolha. E eu não tenho dúvida que você será um bom juiz e um bom escritor, Obrigada. se Deus quiser. É isso que porque às vezes a gente pensa que por ser um bom advogado não é um bom escritor. Pelo contrário, quando você é um bom advogado, você é um excelente escritor, né? Você é um juiz, que é um advogado togado, né? Você também vai ser um bom escritor. Então, abrace temas legais, temas bons, né, que interesse ao outro. Pelo visto, você está escrevendo sempre para o outro. E a gente não escreve nada para a gente, não, rapaz. Escreve para os outros mesmo. E prossiga assim. Então, qual é o objetivo agora? O que você pretende fazer? O que você já está fazendo para que esse livro não fique apenas na prateleira, não fique apenas. Como é que você está fazendo o seu livro chegar às pessoas? Eu estou falando do livro, não, a ideia. A ideia é chegar às pessoas. Como é que você está fazendo? Na Então, escola? eu sempre tento me divulgar ao máximo. Então, eu participo de clubes de livro, né? Já participei de clubes de livro. Tem a Biblioteca Pública Epifânio Doria, que quase sempre que tem um evento lá, eu tô lá, fazendo contação de história, recebendo pessoal de escolas públicas. E vou aos interiores também, para fazer algumas doações de livro, né? Para aquele pessoal que às vezes não tem tanta condição de estar comprando um livro, que é gratificante para mim estar levando o conhecimento para todos os lugares que eu vou. Esse, para mim, é o maior retorno que eu tenho. Você tem ido no interior, em alguma festividade lá no interior, em alguma solenidade, você tem levado seu livro para mostrar? Então, eu acabo indo mais para fazer visitas, algumas doações, e não em eventos, dizendo assim, em eventos mesmo, oficiais. Mas eu já fui convidado para alguns e provavelmente depois teremos mais notícias sobre eles. Nós temos, por exemplo, nós temos a FLIG, em Glória, nós temos a Bienal do Livro em Itabaiana, temos a Flita em Itabaiana, nós temos o De Pascoal de Cultura e Arte em Japoatã,
nós temos a Feira de Lagarto. Você foi para alguma dessas? Então, eu fui para Sexta Bienal do Livro de Itabaiana e para a Bienal de Aracaju. É, e eu também recebi alguns convites já de fazer algumas participações. Eu fiz na Expo Mundo, do Colégio Pro Mundo, tive participação lá. É, tem a Flark também, do Colégio Arquinha, né? Que vai ser em novembro, eu já fui convidado e terei minha presença lá, confirmada já. Então, teve a feirinha de contadores de história, que teve ali na AEASE, em frente ao Parque da Sementeira, que eu também tive minha participação lá. Então, tem vários eventos que eu participo e que vou participar, que eu sempre estou lá me divulgando minha história. Você escreve para alguma revista? Então, eu já tive algumas matérias feitas, mas escrever realmente dizendo para alguma revista ainda não. Por quê? É falta de oportunidade, na verdade, porque eu sempre tenho vontade, né, como eu falo, de divulgar o meu trabalho de todas as formas possíveis, para que eu possa espalhar a minha visão dos temas que eu escrevo para o mundo todo. Então, eu sempre tenho vontade de estar divulgando, seja por revistas, jornais, o que for. Você tem um blog? Não, mas eu tenho a minha conta do Instagram, escritor Ítalo Fernandes, onde eu posto sempre todos os eventos que eu estou participando, as doações de livros, que eu posto algumas, e também posto uma parte do meu lazer, né? Porque, além de escritor, um jovem que também tem um lazer muito grande. Então, quando alguém tem aquela curiosidade, eu sempre passo meu Instagram para que ela possa conhecer um pouco mais do Ítalo. Eu só tinha esquecido de falar também que eu sou vice-presidente da Academia Estudantil de Letras de Sergipe e toda sexta-feira, né, eu faço o momento poético das lives da Alice, que é a academia que eu participo. Você que faz O momento a poético. live. Não, a live em si é apresentada por outra confrade nossa, né, outra confreira no caso, e eu faço uma pequena participação na parte do momento poético, que é onde toda sexta, no caso, eu trago uma poesia, né, um poema para recitar na live. Boa ideia, isso é ótimo. Eu queria ver, eu já perguntei, mas vou fazer uma pergunta um pouco diferente. A sua inspiração. Você falou aí em algum momento que uma pessoa, um jovem ou uma jovem, eu não sei, lhe inspirou. Como é que você me contava sobre esse momento que a pessoa lhe inspirou? Como foi isso? Então, a Infographics, desde a primeira vez que eu vim aqui, me abraçou de uma forma imensa, né? Então, eu sou muito grato por tudo que eles fizeram por mim. Então, na minha terceira vinda aqui, eu fiquei sabendo que veio um colega meu que ele sempre me procurava para pedir dicas sobre escrita e tal. Então, ele veio aqui, na mesma gráfica que eu fiz o meu livro, para que ele pudesse publicar o próprio livro dele. E ele me citou como uma das inspirações dele para poder continuar, para poder publicar o livro dele. Então, ver que o meu trabalho está sendo reconhecido por outras pessoas, seja no meu convívio ou não, é algo que me inspira muito a continuar, que é uma sensação de dever cumprido. Então, para finalizar aqui nossa conversa, eu vou deixar a palavra com o Ítalo para ele fazer as despedidas dele, os agradecimentos também, se achar interessante. Então, devido à escrita, né, devido aos meus livros, eu já tive algumas gratificações, né, alguns reconhecimentos do meu trabalho, como alguns prêmios, o Oxente, de Sete Qualidade, teve também um prêmio do governo do estado de Sergipe. Então, eu gostaria de agradecer a todos que fizeram parte da minha história até aqui e que continuarão, com fé em Deus. Gostaria de agradecer aos meus pais, a Infographics, a Deus e é,
ao Pascoal também, né, que sempre esteve ali no meu pé, me incentivando. Então, eu deixo também uma mensagem para vocês, que vocês podem escrever, vocês devem escrever. Todo mundo deveria ter o hábito de ler e também de escrever, porque são duas coisas que se complementam. Então, você pode escrever e você sabe escrever, mas às vezes você não sabe que sabe.